A nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. 9h45, um estudo feito pela organização Todos pela Educação, com dados do governo federal, aponta que os professores temporários são maioria entre os docentes nas salas de aula das escolas estaduais do estado de São Paulo. O levantamento mostra a evolução desse cenário ao longo dos últimos 10 anos, e essa é uma realidade que também predomina no país. A pesquisa mostra que de 2003 a 2023 houve uma redução de 46%, menos 60.795 docentes no número de professores concursados e um aumento de 83% no percentual de professores temporários. Foram contratados 37.483 profissionais nessa modalidade. A estudante Emily Vitória, de 16 anos, estuda na Escola Estadual São Judas Tadeu, em Campinas. Ela diz que faltam educadores para disciplinas básicas, como matemática. Normalmente a gente tem uma ou duas aulas com o professor, daí já troca, às vezes ele troca a matéria, ou senão ele simplesmente sai e entra outro. E principalmente em matemática isso ocorreu, que há um tempo atrás ele saiu, acho que durante umas 2 ou 3 semanas, por conta do joelho dele, que ele vai ter que operar, né? E a gente ficou simplesmente 10 aulas sem professor de matemática, não teve nada. A estudante se sente prejudicada. Porque cada professor ensina de uma forma, às vezes a gente tá aprendendo alguma coisa, daí já corta para uma coisa muito mais para frente, ou muito mais para trás, ou senão às vezes repete a matéria que já foi dada, e acaba atrapalhando, sim, bastante. Algumas matérias são, sim, temporários, portanto que a gente tá sem, né, que às vezes reveza bastante. Na rede estadual de São Paulo, os professores representam 42,9% da força de trabalho. Já os temporários chegam a 50,7% e outros 6,3% trabalham em regime CLT. Uma professora que trabalha na rede estadual há 8 anos com contrato temporário e que pediu para não ser identificada, reclama da falta de benefícios. Os contratos têm um tempo, né? Um tempo determinado, só que você não recebe nada quando acaba esse contrato. Desconto tem, INSS, imposto de renda, mas o benefício de FGTS e outras coisas a gente não recebe quando acaba esse contrato. É bem ruim, né? Tanto é que eu prestei o concurso para efetivação, muito tempo sem concurso. E agora que houve o concurso, não efetivaram ninguém até agora. O professor Walter tem 25 anos de sala de aula. Hoje aposentado, lembra que passou pelos 2 tipos de contratação. O professor concursado, ele tem a estabilidade, a segurança do cargo dele. Ele cria um vínculo com a comunidade escolar, trabalha com tranquilidade. Nós temos hoje um número considerável de professores não concursados na rede, é uma luta histórica nossa, já tem quase 10 anos que não temos concurso público em São Paulo. Tivemos o ano passado, mas para 15 mil. Estamos aguardando, inclusive, a homologação desses 15 mil colegas que foram aprovados. Gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Ivan Gontijo explica que a falta de professores concursados impacta no histórico dos estudantes. Isso liga um sinal de alerta para a gente, porque a contratação dos professores temporários ela é importante para suprir a necessidade, garantir que todos os alunos tenham professores, mas ela não pode ser a regra. Os professores temporários estão trabalhando há muito tempo nas redes, com condições de trabalho mais desafiadoras, e isso tem impacto na aprendizagem dos estudantes. Os alunos também acreditam que são prejudicados, principalmente em exames importantes na sua trajetória estudantil. A gente acaba sendo muito prejudicado e às vezes a gente tem que acabar estudando em casa porque na escola não dá, a matéria devida, sabe? Por causa do afastamento dos professores. E acaba que a gente se prejudica muito nas provas, tipo o Enem, né? Que dá pra fazer agora como testando. Prova paulista, provas assim básicas, a gente acaba indo muito mal por conta da matéria que não é dada, não é ensinada. Em nota, o Estado confirmou que fez um concurso para professores, mas que ele ainda não foi homologado.
Ainda segundo o órgão, 190.838 professores atuam hoje na rede estadual de ensino. Destes, 57,3% são concursados e 42,6% são temporários. Os números fornecidos pelo Estado abrangem apenas a rede estadual e não contemplam as ETECs, escolas técnicas aqui de São Paulo, diferentemente do levantamento feito pelo Instituto Todos pela Educação. De Campinas, Guilherme Leal. Sobre a Escola São Judas Tadeu, né, onde estuda também a estudante que falou a reportagem, a Secretaria de Educação diz que concluiu um processo, né, de atribuição às aulas e que qualquer ausência pontual será suprida. Mas para a gente ampliar um pouco mais esse debate, essa discussão, a gente convidou a coordenadora de políticas educacionais da ONG Todos pela Educação, a Natália Fregonese, está em contato com a gente. Seja bem-vinda, Natália. Oi, bom dia, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Natália. Quando a gente recebe também um retorno do Estado, né, pontuando aí o efetivo de professores, né, contratados com um percentual um pouquinho maior do que aqueles temporários, diferentemente do que foi colocado, pensando na educação técnica que não está aqui, né? Existe uma justificativa para esse percentual ou o impacto também nos cursos técnicos por ter mais temporários faz diferença? É importante a gente destacar aqui, né, que nesse estudo foram utilizados dados de 2023, né, que são os dados do último censo escolar disponível, que são os dados públicos aos quais a gente tem acesso, né? Então, esses dados divulgados pela Secretaria de Educação, que são dados internos, né, são dados dos quais a gente não tem acesso, podem ser dados mais atualizados, né, com base já nos dados de 2024. Mas, de fato, como você trouxe, né, nesse nosso estudo, a gente considera na base de dados todas as escolas que são cadastradas ali como escolas da rede estadual, então podendo entrar também as escolas técnicas, mas o fato é que, apesar de terem essas pequenas diferenças entre os dados do estudo e os dados apresentados pela Secretaria, o número de professores temporários ainda é muito alto, né? Ainda que seja um pouco menor no apresentado pelas secretarias, né? E acho que tanto a estudante que acabou de falar, né, na reportagem, quanto os professores, trazem um cenário que a gente tenta abordar no estudo, né? Então, de fato, esses professores, esse tipo de contratação temporária tem um impacto, sim, na qualidade da educação. Então, a estudante comenta um pouco sobre o impacto nas avaliações externas, e o estudo mostra isso, né? Quando a gente olha os dados do SAEB, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, os estudantes que tiveram aula com professores temporários tiveram um desempenho inferior aos estudantes que tiveram aula com professores efetivos. E aqui muito fugindo da narrativa de culpabilização do professor, né? O problema não está no professor temporário em si, mas no modelo de contratação que, como já foi dito, é muito precarizado, né? Esses professores, eles não têm nenhuma segurança, eles não sabem se vão continuar na escola por quanto tempo, se no ano letivo eles vão ter garantido o seu emprego ou não. Esses professores têm remunerações menores, não têm os benefícios garantidos, né? Os mesmos benefícios que os professores efetivos. Tem uma alta rotatividade desses professores dentro das escolas, o que diminui muito o vínculo com a comunidade escolar. Então, todo um cenário de contratação precarizada que, com certeza, gera esses impactos que a gente tem observado aí na educação. Desculpa, Sandra, dá para dizer, ou dá para entender por que a contratação desses temporários acabou se tornando essa primeira opção em vez de se fazer um concurso público? O estudo consegue mapear isso? Consegue ter alguma análise nesse sentido? Essa é uma ótima pergunta, né? É claro que, assim, para a gente conseguir dar uma resposta certeira, é preciso analisar o contexto de cada estado, né? Então, cada um dos estados pode ter um motivo específico para ter optado por esse tipo de contratação. Mas olhando para um cenário nacional,
a gente tem levantado algumas hipóteses que podem ajudar a explicar esse cenário. Uma primeira hipótese está relacionada com questões orçamentárias. Então, os professores temporários, eles são mais baratos para os estados, né? Tanto por receberem uma remuneração menor, mas também por não estarem dentro da carreira, né? Então, esses professores não têm plano de carreira. Se eles começam ganhando R$ 4.000, eles passarem 10 anos como professores temporários, eles vão continuar ganhando esses R$ 4.000, né? Então, eles não têm os avanços na carreira que um professor efetivo tem, que acaba gerando um custo maior para o Estado. E esses professores temporários, eles também não estão dentro da Previdência, né? Então, os professores efetivos, quando se aposentam, são de responsabilidade ainda do Estado, estão na folha de pagamento do Estado. Os temporários não, o que acaba também aliviando as contas, né? E quando a gente olha alguns estados, eles estão já quase no limite de gastos com despesa de pessoal pela lei de responsabilidade fiscal. Então, eles acabam optando por esse tipo de contratação para ter esse alívio nos gastos, né? Então, essa é uma hipótese. Uma segunda hipótese é porque concursos públicos são custosos, tanto para operacionalização, a parte técnica, você precisa de uma equipe dedicada para conseguir operacionalizar um concurso, tanto pela parte financeira, que também tem um custo para essa realização. E tem uma terceira hipótese que a gente também tem estudado, que esses estados, eles não têm um bom instrumento para fazer uma previsão de qual que é a demanda de professores que eles vão ter no futuro. Então, hoje no Brasil, a gente está numa tendência de diminuição no número de matrículas da educação básica, por conta da transição demográfica, né? A gente vai ter menos estudantes em idade escolar, e por conta da melhoria do fluxo, da aprovação desses estudantes, né? Então, consequentemente, é muito possível que a quantidade de professores necessários nos estados também diminua, mas os estados não conseguem prever isso, não têm instrumentos para fazer essa previsão. Então, eles não contratam professores concursados agora, porque não sabem se daqui 10 anos vão precisar desses professores ou não. Então, acabam optando aí pela contratação temporária, por ter mais essa flexibilidade de contrato. Então, de novo, né, cada estado provavelmente tem as suas próprias explicações, mas são algumas hipóteses que a gente tem levantado por aqui. E aí a necessidade de se pensar, claro, a longo prazo, das políticas públicas, né, exatamente para atender a todas essas demandas, e ainda pensando nesse novo modelo, né, do ensino médio, se isso também pode interferir de alguma forma até nesse desenho das políticas educacionais. Perfeito, acho que você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente analisa o número total de professores, né, não olhando por temporário ou concursado, né, olhando o total, a gente vê que nos últimos anos teve um aumento no número de professores, né? Na década, quando a gente olha o cenário geral, teve uma diminuição, mas nos últimos 3 anos teve um aumento de professores, muito motivado justamente pelo novo ensino médio, né? Que aumentou a carga horária diária de 4 horas para 5 horas, então precisa de mais professores, e também pela expansão das matrículas no ensino integral, especialmente no ensino médio, né, que também faz com que sejam necessários novos professores. Então, a gente está tendo aí um pequeno aumento no número de professores necessários por conta dessas duas políticas, e os estados têm optado por fazer essa contratação temporária desses novos professores, né? Então, é muito importante, né, como você trouxe, pensar em políticas públicas para que a gente consiga mitigar os desafios desse cenário, né? Então, a gente enxerga que tem 2 caminhos muito importantes aqui. Um primeiro caminho, que você precisa ter mais professores efetivos. Então, para isso, é muito importante realizar mais concursos. Mas isso não significa que os estados devem sair correndo para fazer concursos grandes, enormes, para conseguir zerar o número de temporários. Não. A ideia é que esses concursos sejam bem planejados, tenham qualidade. Então, esse é um caminho importante. E um segundo caminho importante, dado que os professores temporários vão continuar existindo, é preciso pensar num modelo intermediário de contratação, com contratos mais longos para esses professores, com remunerações e benefícios compatíveis com os efetivos,
e com processos seletivos também mais robustos. Natália Fregonese, muito obrigada por compartilhar os dados da ONG, Todos pela Educação, e também trazendo essa análise um pouco mais ampla aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Obrigado. Natália Fregonese é coordenadora de políticas educacionais da ONG Todos pela Educação. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1